Você se conhece? Quem é você? Eu vou mostrar um caminho extremamente importante que vai jogar a luz nessa jornada para o teu autoconhecimento. E o que eu vou jogar a luz aqui é em relação ao teu perfil comportamental. Por quê? Porque o perfil comportamental, ele é inato, ele nasceu com você, ele não muda. Nós vamos precisar flexibilizar, certo? Mas mudar não tem como. É como se fôssemos, nessa selva, animais diferentes. Então eu vou dizer que o dominante, que eu vou falar agora, é o tubarão, o influente é o golfinho, o conforme é o coruja e o estável é o urso panda. Vou mudar o nome do estável, porque eu falava que era tartaruga e as pessoas não gostavam. Urso panda acho que fica mais fofinho, né? Então tudo bem, vamos lá, urso panda. Vou falar sobre o dominante. O dominante, a palavra-chave do dominante é intolerância. A emoção principal é a raiva, tá certo? O foco dele é em resultado. A comunicação, como que ele se comunica? Ele é objetivo e ele é direto. Tomadas de decisão de um dominante é rápida e racional. Então, quando você se deparar com um dominante, muitas vezes ele é aquela pessoa que parece ser um pouco durão, sabe? Mais direto. Não adianta você chegar para um dominante querendo contar detalhes de todo o percurso. Ele só quer saber se você cumpriu com aquilo que você havia se comprometido. Ele não quer saber se você teve que passar no lugar A, B, C, que fulano X, Z, D. Ele não quer saber de detalhes. Se você começar a falar de detalhes, ele é capaz de levantar, dependendo do cargo que ele tem, e te deixar falando sozinho. Um dominante alto, ele é determinado, ousado, ele acaba assim sendo voltado para o resultado, ele é objetivo, ele é direto, ele é desbravador, ele é movido a desafio, ele é autossuficiente, ele é agressivo naquilo que ele se propõe a fazer, não necessariamente uma agressividade para o lado ruim, mas uma agressividade que impulsiona para a ação. Esse é o dominante. Quais são os principais medos de um dominante? Perder o poder, perder o controle, fracassar, né? Esses são os principais medos de ter que reconhecer os seus próprios erros. Então, assim, ele tem muitas qualidades por ser um desbravador, um destemido, ele vai para cima, mas ele também tem as suas fraquezas. Ah, então tem um perfil que é melhor ou pior do que o outro? Não! Por isso que nós precisamos o quê? Identificar qual é o nosso perfil para que a gente possa treinar aquilo que são, né, aquelas que são as nossas fraquezas. Agora eu vou falar sobre o influente. O influente é o comunicativo. A palavra-chave dele é sociável. A emoção principal do influente é o otimismo. Por natureza, ele é otimista. Então eu estou falando, todos que eu estou falando aqui, para que você se identifique aquilo que você é naturalmente falando. Então, sem muito esforço, o influente ele é otimista. O motivador principal do influente é o reconhecimento social. A comunicação dele acaba sendo informal e pessoal. Para a tomada de decisão, ele é rápido, mas ele é um rápido mais emocional. Percebe que é parecido com o dominante, mas o dominante, a tomada de decisão é rápida e racional. O do influente é mais rápida e emocional, o que ele é naturalmente. Obviamente que o influente pode também aprender a flexibilizar e ser mais racional nas tomadas de decisão. O influente, por ser o comunicador, ele é autoconfiante, ele é persuasivo, ele é carismático, ele é uma pessoa encantadora. Sabe aquela pessoa que quando chega, acaba naturalmente chamando a atenção para si?
esse é o influente. Ele acaba sendo persuasivo, entusiasmado, como eu falei, otimista, né? De fato, ele influencia muito. Então, ele é vaidoso, ele é criativo, ele tem várias características, né, que são próprias do influente. O influente também, por ser esse golfinho, às vezes muito emocional e empolgado, ele acaba também se empolgando muito, tem muitas começativas, mas se ele não se policiar, ele acaba tendo poucas terminativas. Ele acaba iniciando muitas coisas e abrindo mão. Então ele acaba tendo uma tendência aí a falta de organização. Tá? Então ele acaba se desorganizando se ele não se atentar. Então ele, por natureza, ele acaba sendo desorganizado, meio que um artista, imagina, né? Então tá pensando em muitas coisas, criativo e tudo mais, mas aí na parte ali da organização, isso para ele acaba sendo detalhes. Então ele vai precisar também entender os seus limitadores para flexibilizar e conseguir encontrar aí, né, extrair o melhor de si. Esse é o influente. Agora eu vou falar sobre o estável. O estável, a palavra-chave dele é a previsibilidade. Ele é previsível. Por quê? Porque a emoção principal é a apatia. A gente pensa num estável, a gente pensa em algo que é assim, sem muitos exageros. Então não é nem muita cor, né? Ele acaba sendo mais neutro. Então ele é calmo, ele mantém. Então ele tá feliz, ele tá de um jeito. Ele tá triste, ele permanece do mesmo jeito. Então ele fica meio apático diante dos estímulos. O motivador principal que ele busca é a segurança, porque por natureza ele já se sente inseguro. A comunicação dele é suave e empática, então ele é mais calmo, ele tem uma comunicação mais suave, mais empática e a tomada de decisão dele é mais emocional e demorada. Então, diante de uma pressão, se você pressioná-lo, ele acaba tendo mais insegurança ainda e pode demorar ainda mais. Sob pressão, ele acaba tendo muita dificuldade em responder, né, positivamente. Então, acaba pensando muito e a ação pode ser bastante demorada ou até mesmo abandonada. Então é um perfil que ele acaba sendo um excelente ajudador e para ele tomar a frente, ele vai precisar se desafiar, flexibilizar, aprender com outros perfis para que ele possa fluir no papel de liderança também com eficiência. Tá certo? Agora eu vou falar sobre o conforme. Então eu falei do estável, que é o que? O urso panda, tá bom? Agora o conforme. O conforme é a coruja. Então a coruja pega o nome, é tudo nos conformes, nos seus mínimos detalhes. Qual a palavra-chave do conforme? Ele é crítico por natureza. Então a emoção principal do conforme é o medo. Então, por ele ser crítico, ele está sempre muito observando tudo nos mínimos detalhes e o medo é uma emoção muito presente num conforme. O motivador principal dele é a informação. Ele precisa se sentir seguro com todas as informações ali de acordo com as regras e com os padrões pré-estabelecidos. Por quê? Porque ele se sente muito mais confortável em cumprir regras, né? Cumprir os padrões, porque ele gosta das coisas feitas de uma forma minuciosa, detalhadamente. Eu costumo dizer que é o pente fino, não é um pente grosso, é um pente fino, dificilmente vai passar aí algum defeito. Ele é excelente por natureza. A comunicação dele é mais formal
e acaba sendo também mais específica. Então ele não é emotivo, então ele acaba sendo mais formal e ele gosta de tratar de temas específicos, sem ficar indo muito pro emocional, mas ele é bastante detalhista. Então ele parece com o dominante, mas o dominante é outro perfil. Ele também não é muito emotivo, mas ele é rápido, direto e objetivo. O conforme, ele não é objetivo, ele vai mais nos detalhes, tá certo? Então assim, a tomada de decisão dele é o quê? Racional e é demorada. Então ele não toma decisões rápidas, ele vai, raciocina tudo, presta atenção em todos os detalhes, nas regras e em tudo aquilo lá que para ele é importante, mas ele demora muito. Por que ele demora muito? Porque ele pode ser perfeccionista. Então ele tem muito medo de errar, então ele não vai responder assim instantaneamente, ele vai levar o tempo dele para analisar tudo para depois responder. Então ele é muito disciplinado, ele é aplicado, ele é preciso, ele acaba sendo organizado, questionador, ele é mais discreto, como eu falei, ele é crítico, ele é formal, né? Ele é mais cuidadoso. Esse é o conforme por natureza. Então assim, se ele é tão maravilhoso na entrega de tarefas, se você pedir alguma coisa para um conforme, ele vai te entregar perfeito. Mas o quanto que ele se desgasta com isso, ele vai precisar prestar bastante atenção. Crítico de si mesmo, né? Um algoz de si mesmo, para entregar algo perfeito para o outro. Então ele vai precisar também aprender a não ser tão detalhista assim. Então a frase para o conforme, né, é assim: é melhor você fazer e faça o teu melhor, é melhor feito do que perfeito. Então assim, ele vai precisar se bagunçar um pouco, senão ele pode até alimentando muito isso, se tornar uma pessoa com uma patologia mais grave, que é um transtorno de ansiedade, que é o toque. Então fica tudo ali muito organizado, tudo ali não pode sair do controle, não pode sair dos conformes, então ele vai precisar tomar muita atenção nisso. Então assim, se você colocar um pano branco e um pinguinho preto, o conforme por natureza ele vai dizer para você que o ponto preto é o que ele está vendo, né? O influente por natureza, ele vai dizer: eu estou vendo um pano branco, mas você não viu o ponto preto? Ah, o ponto preto eu dobro. O mais importante no autoconhecimento é você ter a oportunidade de aumentar a sua potencialidade e diminuir, trabalhar suas imperfeições. É você ter o controle da sua vida, não ficar querendo controlar a vida das pessoas, mas ter o controle da sua vida, ser autor e gestor de tudo que acontece dentro de você. Então você vai ter a possibilidade, se autoconhecendo, de aumentar as suas potencialidades, né, e de trabalhar as suas imperfeições. Isso vai te tornar alguém diferenciado. Então, aquele que não usa máscaras simplesmente para agradar a sociedade, máscaras sociais, que por trás delas, né, tem insegurança, tem medo, tem vergonha, tem muitas fraquezas. Não, você vai encarar as suas imperfeições, você vai potencializar aquilo que você tem de força, para que você possa verdadeiramente construir aí de dentro para fora aquele ser humano que você gostaria de ser. Então é importante demais você acreditar em você para se tornar a sua melhor versão. Pense nisso.